Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia, com o pastor Sócrates Penaforte Padu. Em 1 Pedro, na primeira epístola universal do apóstolo São Pedro, nós encontramos que esse apóstolo São Pedro, ele, nesta carta, em sua primeira carta, escrita por volta do ano 62 depois de Cristo, possui um extraordinário conteúdo doutrinário e teológico, além de revelar o poder de Cristo na vida de Pedro ao transformá-lo de um simples pescador no grande líder apóstolo que ele foi, ganhador de almas. Pedro foi respeitado como um das grandes colunas universais da igreja cristã. O apóstolo Pedro era conhecido por 3 nomes diferentes, a saber, Pedro, Simão e Cefas. Simão significa ouvido ou atendido. Pedro significa fragmento de rocha, sendo a mesma tradução grega de Cefas, que também significa rocha no aramaico. De acordo com João capítulo 1, versículo 42, ao olhar para Pedro, Jesus lhe disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, porque quer dizer Pedro. Quando Deus mudava o nome de alguém nas Escrituras, além de entregar responsabilidades maiores, passaria a exercer uma influência maior e mais íntima na vida daquela determinada pessoa. Portanto, foi o que aconteceu com o apóstolo Pedro, que veio a se tornar o líder do colegiado apostólico. As várias citações de Pedro nos evangelhos e no livro de Atos dos Apóstolos não deixam dúvida de sua liderança nata entre o colega ou o colegiado dos 12 apóstolos. Apesar de Pedro ter negado Jesus 3 vezes, Jesus não desistiu de Pedro, e ele foi o primeiro nome lembrado pelo anjo que estava no sepulcro por ocasião da ressurreição de Jesus Cristo. Em João capítulo 21 e versículo 15 a 17, Jesus restaurou completamente Pedro, fazendo-o apagar as 3 vezes que o negou, afirmando 3 vezes que o amava. E Jesus ainda lhe entregou a liderança do rebanho de Deus, dizendo: apacenta as minhas ovelhas. No capítulo 1, Pedro induz e começa a introduzir a sua epístola à moda de Paulo, por exemplo. Vamos comparar 1 Pedro, versículo 1 e capítulo 1 e versículo 1 com Efésios, capítulo 1 e versículo 1. Os destinatários desta epístola são bem mais amplos e coletivos do que os destinatários das epístolas de Paulo. Por isso, as epístolas de Tiago, Pedro, João e Judas são chamadas de epístolas universais ou pastorais. Não que as epístolas de Paulo não sejam também universais, porém Paulo pontuava os destinatários de suas epístolas, podendo ser para uma determinada igreja local, como Corinto, Éfeso, Colossos e etc. Ou endereçava a uma determinada pessoa, como a Timóteo,
Tito, Filemon, as igrejas mencionadas por Pedro, que foi Ponto, Galácia, Capadócio, Ásia e Bitínia, compreendem várias províncias romanas localizadas na Antioquia Central, antigo reino do Celta, cujo território faz parte da atual Turquia. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5 a 12, Pedro destaca o inestimável valor da nossa fé, tendo como alvo final a salvação da nossa alma. E destaca ainda a importância de vivermos em santidade neste mundo, imitando aquele que disse: sede santos, porque eu sou santo. Sede santos em toda a vossa maneira de viver. No capítulo 2, Pedro inicia apresentando Cristo como a pedra viva que sustenta a igreja, e usa os mesmos adjetivos dirigidos ao povo eleito no passado para elogiar o povo eleito da nova aliança. Ele repete o ensino de Paulo acerca do respeito às autoridades constituídas, além de pedir para imitarmos o exemplo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o pastor e bispo das nossas almas. No capítulo 3, Pedro, sendo casado, inicia dando conselhos práticos, na verdade, conselhos práticos sobre a boa vivência entre marido e mulher, além de nos exortar a praticarmos o bem para termos uma vida longa e muito feliz. No capítulo 4 de Pedro, inicia apelando para vivermos uma vida de pureza. Ele aliena qualquer tipo de objeções e alerta sobre a proximidade do tempo do fim, e destaca a nossa responsabilidade como despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, nos aconselha a suportarmos com paciência os sofrimentos da vida presente. Lembremos-nos sempre do exemplo de Cristo Jesus. Sempre Ele nos faz lembrar de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No capítulo 5, Pedro inicia nos dando uma aula de teologia pastoral. Ele nos aponta a humilhação debaixo da potente mão de Deus como o caminho da nossa exaltação, e também nos alerta sobre a necessidade de permanecermos vigilantes e sóbrios para resistirmos ao diabo com a firmeza da nossa fé. Então Pedro conclui de forma magistral sua primeira epístola, dizendo: e o Deus de toda graça em Cristo Jesus, que vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Toda honra e toda glória ao nome do Senhor nosso Deus. Então, no capítulo 1, Pedro faz o seu prefácio dizendo, anunciando desta forma, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos
estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócio, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicada. A graça, ação de graças pela esperança da salvação. Portanto, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vos grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que permanece e até ainda perece, e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto a mais, no qual não o vendo agora, mas crendo vos alegrais com gozo inefável e glorioso, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se havia de seguir, aos quais foi revelado que não por si mesmo, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejavam e realmente bem atentar. Exortação à santidade, portanto, cingindo os vossos lombos e do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos foi oferecida na revelação de Jesus Cristo, como Filho obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede santos também em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo, e sede santos em toda a vossa maneira de viver. Invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas incorruptíveis como prata ou ouro que fostes comprados ou resgatados da vossa vã maneira de viver, que na tradição recebestes dos vossos pais, mas fostes comprados com o precioso sangue de Cristo Jesus, como de um cordeiro imaculado, incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo
foi conhecido antes ainda da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós, e por ele credes em Deus que o ressuscitou dos mortos. Ele deu glória para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Portanto, deixando toda malícia e todo engano e fingimento e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo e, uma vez por todas, servindo ao Senhor com alegria. Vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo, pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. E assim, para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes é a pedra que os edificadores reprovaram. Essa foi a pedra, a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo, na verdade, desobedientes, para os que também foram destinados. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. A boa conduta no meio dos pagãos, submissão e autoridades. A essas autoridades constituídas, amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observem. Sujeitai-vos,
pois, a toda a ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem tapeis a boca à ignorância dos homens loucos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus, honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei. Os deveres dos servos cristãos: vós, servos, sujeitai-vos com todo temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente, porque que glória será essa se, pecando, sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo o bem, sois afligidos e sofreis, isto é agradável a Deus, porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fortes sarados. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Os deveres das mulheres e dos maridos cristãos. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavras, considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite delas não seja no exterior, no frisar dos cabelos, no uso de joias de ouro, na composição de vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da graça e da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. O amor fraternal, a paciência na aflição, segundo o exemplo de Cristo. E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isso fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção e
Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E qual é aquele que vos fará mal se fordes zeloso do bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. E estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo Jesus, porque melhor é que padeçais fazendo o bem, e se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificados pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, isto é, 8 almas, se salvaram pela água, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva, batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potestades. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus, porque é bastante que no tempo passado em que da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borracherias, glutonarias, bebedices, abominações e idolatrias. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais, ao se dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos, porque por isto foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo Deus em espírito, e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto,
Sede sóbrios e vigiai em oração, mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações, cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe a sua alma como ao fiel Criador, fazendo o bem. Os deveres dos anciãos e dos jovens, humildade e vigilância. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participantes da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas por voluntariedade ou voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho, e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Votos e saudações finais, e o Deus de paz e graça, que em Cristo Jesus
vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja a glória e o poder para todo sempre. Amém. Por Silvano, vosso fiel irmão, como cuidado, escrevi abreviadamente, exortando e certificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. A vossa coeleita em Babilônia vos saúda, meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. Amém. Esta mensagem, esta epístola, esta poderosa palavra colocada no coração de Pedro, que foi de pescador de peixes a pescador de almas. Portanto, que Deus abençoe a todos que meditem nesta palavra em nome de Jesus. Amém.